hoje no lugar mais natureza, para falar um assunto bem, né, bem legal. Tô até com sono, mano. São o quê? São 5h44 da manhã. Oi, oi. Tá testando? Tá pegando? Tá sendo meu microfone. Vou até tirar esse negócio aqui. E foi aqui, ó, que eu não aprendi a dirigir o carro, mas foi onde eu pratiquei para minha prova, né? E passar, graças a Deus. Enfim, vamos logo começar. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de vergonha porque eu tô na garagem do Caíme, né? E aí só tem idoso correndo e tal. Eu só vi uma até agora, mas depois vai encher que sai. Eu vou ficar com vergonha de estar gravando, mas enfim. Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o resumo do resumo sobre avaliação, exames e testes. Primeiro, quando a gente fala sobre avaliação, testes e exames, a gente se refere a métodos que o psicólogo usa para uma avaliação, né, psicológica para o cliente ou para o paciente. E ajuda a entender melhor o funcionamento mental, comportamental, né, e emoções também do paciente ou do cliente. Isso ele pode envolver entrevistas e testes, né, que está na área da avaliação. Existe teste de personalidade, testes de medição de inteligência também, que a gente vai falar um pouquinho. A gente não vai entrar tanto a fundo, porque como é o resumo do resumo, então já tentei encurtar ao máximo. Eu espero que esse vídeo saia não tão assim prolongado, mas enfim. Bom, e a importância desses testes e avaliação são que ajuda o psicólogo a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo com o paciente ou com o cliente e até ajudar também na melhor intervenção que ele pode aplicar ali para o cliente. Mas antes de tudo, né, antes da gente explicar tudinho e tal, a gente ir para mais normas mais burocráticas, a gente vai falar sobre a história, né, da avaliação, a psicologia da avaliação. A história da avaliação, no caso, ela é de muito tempo atrás. Os primeiros registros de avaliação foi lá na China antiga, quando eles faziam os funcionários a cada 3 anos, um fato interessante, né? Eles faziam a cada 3 anos um teste para ver se o funcionário estava apto ali para trabalhar no cargo que ele estava inserido ali. E a psicologia da avaliação também tem um pezinho na filosofia, através do Aristóteles e do Platão, né? Que tiveram facetas, que queriam entender melhor como funcionava o comportamento, como funcionava essa questão do pensar de outra pessoa. Então também teve essa questão dessas raízes filosóficas, porque tudo começou com uma dúvida. E com essa dúvida eles queriam achar a resposta. Então tiveram que estudar, tiveram que ter um conhecimento melhor para poder explicar qual era as dúvidas deles. E também a gente tem o nascimento da psicologia como ciência, que foi lá no final do século XIX, quando abriu, né, quando foi inaugurado o primeiro laboratório de psicologia, que foi no ano de 1878, que foi um grande marco, né, que foi quando a psicologia deixou de ser algo só do pensar e começou a ser algo mais científico. E aí a gente também tem uma pessoa muito importante para a psicologia da avaliação, que foi Francis Galton, né? Que ele foi o primeiro a criar testes, né? E a estudar mais esses processos. E aí a gente tem James Galton, acho que tá certo, que foi que levou a metodologia de Galton, né? Para os Estados Unidos, e aí também denominou e popularizou, né, os testes mentais. E a gente entra lá no início do século XX com Alfred Binet, né, eu acho que tá certo também, não sou muito boa em pronunciar nome, e Theodore Simon, que foi os primeiros a desenvolver a escala de inteligência no ano de 1905, que foi, né, para ajudar na área mais educacional. E depois esses testes eles viraram popular na Segunda Guerra Mundial, que era quando eles aplicavam esses testes, né, para ver se eram aptos para poder entrar no exército americano. Bom, e aí a gente entra na psicologia da avaliação aqui no Brasil, né, que começou também através de aplicações na área educacionais e também militares.
E os pioneiros que ajudaram a psicologia da avaliação aqui no Brasil foi Maria Lacerda, que foi a primeira a aplicar testes, né, em escolas na questão na área mais educativa. A gente também tem Emanuel Bonfim, que ele foi um dos estudantes de Binet, né? O cara foi pica demais, ele estudou com o cara, mano. E aí ele veio aqui pro Brasil, e aí foi um grande marco também que quando abriu o primeiro laboratório no Brasil. E foi em 1906, né, que teve o primeiro laboratório aqui no Brasil, através do Emanuel Bonfim, né, que foi um dos alunos do Binet. Então o cara foi assim, ó. A gente também tem o Lorenzo Filho, que foi o primeiro a criar um teste brasileiro, que ele fez o teste do ABC, que era para fazer com crianças, né? E aí, a partir desse teste, ele via como seria o aprendizado de alfabetização das crianças no primeiro ano. E depois a gente tem a consolidação e a regulamentação, né, do sistema da psicologia em si. Tanto que a gente tem a lei, né, 4.190/62, que foi o ano, né, que foi quando a psicologia em si se tornou uma profissão e aí precisou, né, ser regulamentada e tal, ter esses princípios de éticos, e então foi aí que começou tudo. O CFP, ele foi criado, né, ele nasceu em 1971. E ele passou a orientar e a fiscalizar todos os exercícios e todas as práticas praticadas pelo psicólogo. Também, né, incluindo a avaliação psicológica. E o CFP, a sigla, né, é Conselho Federal de Psicologia. Mas é mais fácil falar por CFP. E a gente tem o SATEPS também, que é Sistema de Avaliação de Testes Psicológicas. Já o SATEPS, ele foi criado lá em 2003, então não é algo muito velho, é bem recente mesmo o SATEPS. E ele, nada mais, nada menos, ele é um sistema, né, que regula e avalia os testes psicológicos. E os testes aprovados, né, pelo SATEPS podem ser usados pelo psicólogo. Se tiver aprovado, você pode fazer, senão, meu amor, não pode. E aí foi essas duas, né, as mais importantes, as mais citadas que falam. E agora eu vou falar sobre a Resolução 31 de 2022. E a resolução do número 31 de 2022, ela veio para revogar a do 09 de 2018. E aí, no caso, só veio mesmo para atualizar, deixar as coisas mais claras, né? Porque na resolução antiga, né, não tinha muita coisa. Na verdade tinha, só que não era explicada detalhadamente. Já nessa que tá agora, de 2022, ela é explicada bem detalhada. E agora, né, a gente vai falar sobre algumas coisas bem importantes que precisam estar em todas as avaliações de teste. Primeiro, o básico do básico. A gente só pode aplicar testes que são aprovados, né, pelo SATEPS. Então, a gente só pode ali, tem no site, né, a gente pode entrar e pesquisar, então fica tudo mais fácil, não tem mais essa democracia, a gente procurar um livro e ver, tá tudo pela internet, é só e pronto. Se tá lá aprovado, a gente pode aplicar. A gente também tem que fazer a entrevista e a anamnese com o paciente para entender. Mais tarde eu vou explicar tudo certinho o procedimento, isso aqui é só para dar uma pincelada mesmo. E depois eu vou explicar tudo certinho de uma forma bem dinâmica. Eu acho que esse vídeo vai sair muito curtinho, mais do que o outro. Mas enfim, eu fiz o resumo do resumo, literalmente. E a anamnese é muito importante, tanto a anamnese quanto a entrevista é muito importante para o psicólogo, né, para poder avaliar o cliente já antes mesmo da avaliação psicológica. A gente também tem os protocolos e registro. Tudo tem que ser registrado, tudo tem o seu protocolo. Então a gente sempre tem que seguir assim, ó, bem certinho. A gente não pode nem se desviar nem para lá nem para outra. A gente tem que seguir todo o protocolo, ter os registros e observações. Então tudo que acontece a gente tem que anotar, a gente tem que observar. E a gente sabe que os testes psicológicos são para identificar, avaliar, qualificar e mensurar, né? E tem alguns aqui que eu anotei, que são tipos de testes, que são testes de inteligência, memória, atenção, traços de personalidade e habilidades específicas. Os testes que não são aprovados pelo SATEPS, eles podem ser usados só por dois motivos. Ou para o ensino, né? Ou para a questão de pesquisas, mas mesmo assim existe toda uma democracia para poder usar. E a gente vai falar brevemente dos artigos, né?
que são muito importantes, eu não vou falar todos aqui, na verdade eu não vou nem falar, porque são muito grandes, mas é bom você dar uma pesquisada, você pode acessar em qualquer plataforma, né, seu celular, computador, e no Google colocar lá que aparece são 45 artigos ao total da resolução sobre avaliação psicológica. Então é sempre bom dar uma pesquisadinha. E agora a gente vai falar sobre a ética do psicólogo, o que o psicólogo tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Primeiro, o psicólogo, quando ele for aplicar o teste, ele tem que ter o conhecimento daquilo, ele tem que ter pelo menos uma experiência brevemente sobre aquele teste. Porque não tem como o psicólogo ele aplicar o teste se ele não tem total conhecimento nenhum daquilo. E o psicólogo, ele realmente só deve aplicar esses testes se ele tiver esse conhecimento, porque senão pode dar algum tipo de invalidez no teste pelo fato de não ter prática. Então é sempre bom o psicólogo ter esse conhecimento e também ter a prática disso. E é claro, né, não canso de dizer, só pode usar aprovados pelo SATEPS, não tem como usar outro. Se você usar outro que não é aprovado, é considerado falta de ética. E o psicólogo também tem que ter o sigilo e a confidencialidade. Ele não pode falar, ele não pode expor isso para nenhuma pessoa, a não ser que seja uma questão da área jurídica, né? Que seja uma questão de juiz, que seja uma questão de audiência, ou que isso traga risco, né, para a vida do paciente ou para a vida de outra pessoa. O psicólogo, ele sempre tem que deixar tudo esclarecido para o cliente ou para o paciente. Então ele sempre tem que explicar o que ele vai fazer, como vai ser aplicado o teste. Então ele não pode só chegar, eu vou fazer um teste com você e pronto, acabou. Não, tem que ter o consentimento do paciente, o paciente tem que entender, né, o que o psicólogo vai fazer e assim por diante. E o psicólogo, ele tem que tratar todos de forma justa, sem discriminação, independente de raça, qual é a sexualidade, qual é o status social. Então o psicólogo sempre tem que manter o equilíbrio ali e sempre, tratar todos iguais. O psicólogo, ele tem que ter responsabilidade social, usar os testes para um ato de bem-estar e não por uma forma de manipulação ou usar isso para as ferramentas de opressão. E agora vou explicar uma parte muito legal que é sobre a avaliação clínica, né? Bem explicadinho, bem rapidinho, bem fácil de decorar. E agora, né, a gente vai falar sobre a avaliação clínica. Primeiro acontece a questão da queixa. A gente define, né, o psicólogo ele define a queixa principal, o porquê o cliente chegou. Queixa de ansiedade ou queixa de depressão, de tristeza. E aí, né, o psicólogo ele vai para a anamnese, aonde ele conhece o histórico do paciente ou do cliente, aonde vê a família, a escola, o trabalho, a saúde do cliente também. E depois a gente vai para a entrevista clínica, que é uma conversa mais profunda, aonde o psicólogo ele vai tentar compreender as emoções, o pensamento do cliente. E com isso vem a observação, onde o psicólogo vai observar tudo, a questão da linguagem corporal, de como a pessoa se comporta, de como ela fala, então tudo o psicólogo tem que observar. E com isso, né, a gente vem com a seleção de testes. Então, através disso tudo, o psicólogo vai avaliar e aí ele vai escolher o teste que vai se encaixar melhor para aquela demanda. E aí a gente vai para a aplicação de testes, né? Que é quando o psicólogo ele aplica os testes e ele tem que usar todos os métodos de seguir certinho ali para não dar erro, né? E é ter que aplicar de novo. Então ele explica para o cliente tal, o que vai acontecer no teste. E aí depois o cliente faz o teste e aí a gente vai para os dados. E agora vai vir a integração de dados, onde o psicólogo ele integra os dados tanto qualitativos quanto quantitativos, que é quando foi a entrevista e o teste. Tem que ter muito cuidado nessa área, porque às vezes o teste pode dar um outro resultado, mas pode ser por fatores sociais, não depender só dos testes, porque pode o resultado ser alterado por algum fator que aconteceu com o cliente. Por exemplo, se o psicólogo ele for aplicar um teste de depressão e dá muito alto, ele também tem que levar em conta o que aconteceu com o paciente. Às vezes pode dar alto porque nesse mesmo dia o cliente ou o paciente não teve um dia bom, então ele está se sentindo de uma forma mais tristezinha assim. Então pode dar alto. Então o psicólogo ele tem que ter todos esses fatores e assim integrar tanto qualitativos quanto quantitativos. E depois vem o diagnóstico, né, que é quando o psicólogo ele
já tem o diagnóstico do que o paciente tem. E aí vem o planejamento de intervenção, que dependendo do psicólogo, qual é o método que ele vai usar para psicoterapia, se vai precisar ir para algum encaminhamento para um psiquiatra ou não. Então a gente tem esses processos. E depois a gente vai para a devolutiva, né, que é quando o psicólogo passa alguns dados para o cliente. Ele tem que explicar de forma clara e bem compreensiva do resultado dos testes. Aí depois, né, vem o monitoramento e acompanhamento, que é onde o psicólogo ele tem essa questão do acompanhamento, tem as psicoterapias, então ele vai acompanhar bem certinho o paciente. E depois a gente tem o encaminhamento, né, que é quando o psicólogo ele passa para o psiquiatra, ou se ele não consegue, né, atingir as demandas do paciente, então ele passa para outro psicólogo também. Não é errado, errado é você, né, não cuidar de uma vida de uma pessoa corretamente. E agora a gente vai para a estrutura de laudos psicológicos. Essa parte é bem rapidinha também, então tá facinho. Para uma estrutura de laudo, primeiro tem que ter, né, a identificação, que é o nome do psicólogo, o CRP, o local do atendimento, a cidade, são as informações básicas. Depois a gente tem a demanda, né, e a finalidade daquilo, que no caso, no laudo vai explicar o porquê que está sendo aplicado o teste, essas coisas. E explica, né, o porquê o laudo foi solicitado, como foi solicitado, então tem toda essa... Tem tudo tem que escrever. E depois tem os procedimentos, que é onde é explicado o que foi usado, quais são os métodos, quais foram os testes, quais foram os instrumentos usados pelo psicólogo na aplicação. E aí tem um referencial teórico, né, que é quando o psicólogo ele bota a linha psicológica que está sendo usado, que no caso pode ser o TCC, pode ser também a psicanálise e outras vertentes. E aí depois tem analisar os dados e a discussão, que no caso é integrar o teste, né, o resultado com a queixa que o paciente ali tem. Aí depois vem a análise e a discussão, que é integrar os resultados obtidos, né, com a questão da queixa que o paciente veio de princípio. E aí tem a conclusão, que é o parecer, que é quando tem explicando tudo certinho, qual foi o resultado, o que aconteceu, a conclusão toda fica ali. E depois a gente vai para os encaminhamentos, né? Se é necessário ir para o neuropsicólogo ou se é necessário ir também pelo psiquiatra, e aí a gente vai para essa parte do encaminhamento. E a gente tem as limitações do processo. Reconhecer as restrições que podem ter alterado o resultado. Se a entrevista foi pouco, então pode, querendo ou não, ter alterado ali a questão do resultado. Por fim, a gente tem a assinatura do psicólogo com o CRP e o sigilo. E basicamente é isso, a questão da psicologia, avaliação, exame e testes. Eu espero que tenham entendido. Eu fiz o resumo do resumo, claro, né, que tem muito mais coisa. É bom sempre pesquisar, porque eu não falei tudo. Então é isso. Olha como a vista tá linda.